Olá, hoje é sábado, dia 9 de novembro de 2024 e nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos bíblicos. E eu começo sempre com 3 avisos, vocês sabem bem. O primeiro deles, estamos lendo a Bíblia toda na Primeira Igreja Batista do Castelo e estamos lendo agora o livro de Juízes. Vamos ler hoje Juízes capítulo 4. Então, o conselho para você é sempre o mesmo, que você leia o capítulo inteiro, depois volte aqui, ouça os nossos estudos e aprenda um pouco mais. O segundo aviso de sempre é que você precisa de um método sistemático de leitura da Escritura e nós te aconselhamos a usar a Bíblia 365. Eu sempre digo, não precisa ser esse método, você pode escolher outro método devocional, mas o mais importante é que você tem que ter um método sistemático de leitura da Escritura. Você não pode ler a Bíblia de forma não sistemática, às vezes lê um texto num livro, às vezes lê em outro. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas, ela é uma história única que fala sobre criação, queda, redenção e consumação. Você precisa lê-la de maneira sistemática. Eu aconselho a Bíblia 365 por isso. Por último, mas não menos importante, procure nos nossos canais digitais, lá nós temos uma série de dias que temos estudos bíblicos. Escolha aquele que melhor encaixa na sua agenda. E aí você pode vir à igreja e estudar um pouco mais da Bíblia. Vamos ao texto de Juízes, capítulo 4. Hoje, Juízes 4, de 1 a 16. Me acompanha, eu estou lendo na NVI. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arosete-Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens em Naftali e Zebulon, e vá ao monte Tabor. Ele fará que Cícera, comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo, com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quisson, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: Se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: Está bem, irei com você, mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens o seguiram e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Éber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado uma tenda ao carvalho de Zanim, junto ao carvalho de Zanim, perto de Quedes. Quando disseram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor, Cícera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados, de Arosete-Agoim ao rio Quizon. E Débora disse também a Baraque: este é o dia que o Senhor entregou Cícera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Cícera, e todos os carros de guerra e o seu exército ao fio da espada. E Cícera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete-Agoim. Todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada. Não sobrou um só homem. Com a morte de Eude, Israel volta ao ciclo. Você pode ver isso logo no primeiro capítulo do texto aqui, do primeiro versículo do capítulo 4. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Você se lembra do estudo de ontem? Um padrão que se repete? Esse era o nome do estudo. A tendência do povo de Israel no período de Juízes era de afastamento do Senhor. E se afastava e aproximava. Quando as coisas ficavam muito ruins, o povo se afastava de Deus, mas quando ficavam muito ruins, eles clamavam ao Senhor e Deus vinha e os socorria com misericórdia. Um coração duro do povo que somente se dobrava diante das angústias. E isso já serve como um primeiro aprendizado do estudo de hoje, aproveitando informações do aprendizado de ontem. Deus utiliza muitas vezes circunstâncias pesadas e infelizes para nos aproximar dele. Eu sempre me lembro, quando eu falo isso, de Davi, que dizia que era melhor cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos dos inimigos. O rei Davi tinha clareza de que as mãos de Deus vão pressionar em diversos momentos,
mas ele falava que ainda assim era melhor cair nas mãos de Deus, porque Deus há de corrigir com muita justiça, porque Deus quer trazer o seu povo para perto de si. E é isso que nós vemos aqui acontecer. Nós vemos novamente esse ciclo. A morte de Eude faz o povo voltar a fazer o que era mal aos olhos do Senhor e o ciclo começa novamente. Israel às voltas com um inimigo poderoso e o instrumento opressor que vai oprimir o povo nesse momento é Cícera, comandante de um exército grande que tem 900 carros de guerra. Veja, Cícera é comandante do exército de Jabim, veja, no versículo 2. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante de seu exército era Cícera, que habitava em Arosete-Agoim. E aí nós vemos o padrão de novo. Por causa da angústia, os israelitas, versículo 3, clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente. Veja, Israel novamente às voltas com um inimigo poderoso, que exercerá forte opressão por um período de 20 anos, é isso que o texto está dizendo, e ele vai agir com extrema crueldade contra o povo de Israel. Então o texto faz menção de uma juíza, de Deus levantando uma juíza chamada Débora, uma juíza sábia. Por isso, o nome do estudo hoje, Uma Mulher Sábia. Como profetisa, ela ensinava a palavra do Senhor. Não poderia ser diferente, porque se ela era profetisa, ela recebia as palavras diretamente de Deus e as ensinava. Débora era reconhecida como profetisa, logo alguém que carregava as palavras de Deus na sua boca. Veja o versículo 6. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes e Naftali, e lhe disse: o Senhor, Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon, e vá ao Monte Tabor. Veja o que Débora está dizendo. O Senhor ordena, ou seja, ela recebeu a palavra diretamente de Deus. O Senhor ordena. Ela havia recebido essa palavra diretamente de Deus. E veja, Débora julgava Israel, mas não era um tipo de liderança militar. Não é isso que Débora exercia. Ela era conhecida como uma juíza sábia. E por que eu posso afirmar isso? Porque os israelitas procuravam Débora em busca de seus problemas, em busca de solução de seus problemas, fossem sociais, legais, relacionais. Como é que eu posso dizer isso? Ora, se nós vermos aqui no versículo 5, diz assim: ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse suas questões. Me desculpe. Os israelitas a procuravam para que ela decidisse suas questões. Débora era uma juíza sábia que orientava o povo. Portanto, a narrativa coloca Débora de forma bem diferente dos demais juízes que nós vimos até aqui. Ela não liderou pela força. A sabedoria, a liderança de Débora não é uma liderança marcada somente por atos militares. Ela é lembrada não pela força, mas ela é lembrada pela sabedoria e pelas palavras vindas da boca de Deus. Enquanto Otoniel foi à guerra, nós vemos isso lá em 3:10, e Eude maquinou o assassinato, nós vimos isso lá em 3:16, Débora aconselhou e guiou o povo. É isso que nós vimos aqui no versículo 5, acabamos de ler. Débora julgou além do campo de batalha. E a Bíblia deixa isso bem explícito. Nesse sentido, Débora aponta para um reinado sábio de Cristo, um juiz maior e melhor, mas que é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Em Isaías 9, 6 a 7, nós vemos esses títulos do Senhor Jesus e nós podemos claramente apontar que Débora é uma prefiguração da sabedoria de Cristo aqui. Os versículos seguintes do texto que nós lemos, a partir do versículo 7, geram alguma confusão, e preste atenção no que eu vou falar, mas nos ajudarão ainda mais a compreender a relevância e a sabedoria de Deus para Débora. No verso 6, Débora profetiza para Baraque que ele avance sobre Cícera, pois Deus o entregou nas suas mãos. Você vê isso lá. E o versículo 7 na NVI, que eu li hoje, dá a impressão de que Baraque age sem fé, porque Débora o adverte, porque a honra não vai ser dele. Diz assim: ele fará que Cícera, o comandante de exército de Jabim, vai atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizons e entregará em suas mãos.
E aí Baraque diz no versículo 8, se você for comigo, irei, se não for, não irei. Aí veja o 9, está bem, eu irei com você, mas sabe que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Aí nós temos a impressão que Baraque age com falta de fé. Mas não, essa não é a verdade do texto. Por quê? Porque no versículo 14, Baraque recebe novamente a ordem. Débora diz a ele, vá, e ele avança para o Monte Tabor com seus homens. E lá ele exibe fé, e por meio dessa fé, porque ele é usado por Deus para vencer o inimigo, ele é elogiado lá em Hebreus 11:32. Baraque é considerado um dos heróis da fé. A expressão então traduzida no versículo 9, que diz aqui na NVI assim, está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua. Essa expressão, se nós pegarmos a tradução do hebraico, ela é melhor entendida da seguinte forma: na expedição que você vai realizar, a honra não será sua. Nesse sentido, veja, Baraque já sabia que Débora estava dizendo a ele que ele iria para a guerra, mas que a honra não seria dele. E ainda assim, Baraque mostra um espírito humilde de quem reconhece que a honra não vai ser dele e caminha com Débora. O pedido para que Débora vá com ele não é desobediência. O pedido de Baraque para que Débora vá com ele é o reconhecimento de que Débora é uma mulher virtuosa e que fala as palavras de Deus. Portanto, Baraque está atrás do conhecimento e da sabedoria que Débora demonstra, e ele vai ser honrado por isso, como nós lembramos lá em Hebreus 12. Então Baraque não age com falta de fé no versículo 9 e age com fé no versículo 14. Na verdade, Baraque, quando pede a Débora que vá com ele, é uma pessoa que está reconhecendo que Débora é uma mulher de Deus, temente a Deus, mulher do Senhor e sábia, e ele quer que essa sabedoria caminhe com ele. Débora, portanto, é um exemplo de mulher, sábia porque é temente a Deus, porque a sua boca fala as palavras de Deus, porque ela está vinculada aos problemas e dilemas do seu povo, ou seja, ela se incomoda e ajuda o seu povo a resolver os seus problemas e dilemas, e porque ela confia na palavra do seu Deus durante as lutas. Quando ela recebe a profecia de que é necessário ir lutar contra Cícera, ela obedece e chama o exército de Israel a lutar. E nós vamos ver o agradecimento dela no capítulo 5. Desculpe o estudo um pouco maior hoje, mas o tema merecia. Débora, uma mulher sábia. Que Deus te abençoe.